A paz do Senhor, meus irmãos, muito bom dia a todos, que Deus abençoe. Eu quero aqui nesta manhã trazer aqui uma palavra que se encontra na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo de número 1, versículo de número 15, que diz assim: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Versículo 16: Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Eu quero aqui citar aqui um tema em cima desses dois versículos. As Escrituras advertem o cristão a viver em santidade. Queridos, nós vamos observar dentro da palavra de Deus o valor das Escrituras e a sua exigência para conosco. Deixa eu te falar uma coisa. Não é a palavra que tem que se submeter às minhas vontades. Sou eu que tenho que me submeter às vontades da palavra de Deus. Porque a Bíblia Sagrada, ela afirma que é nosso dever andar em santidade. É nosso dever andar como santos diante da presença de Deus. Porque se tomarmos uma atitude de andarmos em santidade, vamos estar obedecendo ao Senhor. E isso aqui é muito importante. Louvado seja Deus. Então, quando a palavra de Deus pede para sermos santos, é porque ela quer que nós tenhamos um padrão de vida que agrade a presença de Deus. Então, Deus ainda exige santidade. Irmão, pecado é pecado. Ainda continua sendo pecado. Deus não se agrada da prática do pecado. Então, quando nós olhamos para dentro da palavra do Senhor, a gente vai observar quanto é importante andarmos em santidade. Aleluia. Então, no momento que nós começamos a obedecer a palavra, nós começamos a andar nessa santidade. Muitas vezes nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas querem usar a palavra de Deus não para obedecê-la, mas para usar a sua... tentar fazer as coisas do seu jeito. Não funciona assim. Então, ou eu me submeto a esta vontade, ou não andarei em santidade. E o que é ser santo? Ser santo é ser um com a vontade de Deus. Quais são as condições para sermos santos? Por que o apóstolo Pedro está dizendo: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver? Então nós vamos observar que a condição para ser santo é a obediência. Quer ver? Eu vou ler aqui um texto na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, o versículo de número 14 diz: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Aleluia. E quer dizer que nós temos que tomar uma atitude de andar nessa obediência, porque a condição para a santidade é a obediência, tá? Como filhos obedientes, então não como filhos rebeldes. Então, no momento que eu começo a obedecer a palavra de Deus, eu deixo de ser um rebelde e ando na obediência do Senhor. Então, andar em santidade é isso, é obedecer a palavra. Outra coisa, o exemplo de santidade é o Senhor Jesus. Então, Ele nos chamou para andarmos assim. Então, muitas das vezes, irmãos, eu sempre falo, às vezes a gente cria uma tese que Deus anda comigo, mas aí eu não vivo de acordo com o caráter de Deus. Eu quero que Deus desça comigo em todos os níveis que eu descer. Eu digo, Deus anda comigo, mas eu quero que Ele desça comigo no bar, que Ele desça comigo nas festas, que Ele desça comigo em todo lugar errado. Eu quero que Deus esteja comigo. Então, nós vamos observar que não é bem assim não. O exemplo de santidade é o Senhor Jesus. Por que a Bíblia está dizendo que Jesus Cristo é o nosso exemplo para andar em santidade? Porque se você seguir as pisadas dele, a palavra de Deus diz que se alguém está nele, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, nós vamos observar aqui que o exemplo é Cristo. Então, se você diz, se eu disser que eu estou em Cristo, tem que haver uma mudança na minha vida. Se eu disser que eu estou em Cristo, tem que haver uma transformação. Então, meu querido, o que você tem que entender é que a palavra de Deus, ela é a base para essa santidade, tá? Ela é a base. Louvado seja Deus. E o lugar de ser santo é a vida diária. Olha o texto está dizendo: começando aquele que vos chamou, seja santo em toda a vossa maneira de viver. A nossa vida diária, o nosso dia a dia, mostra que nós somos diante do Senhor e diante da sociedade. Aleluia. Se você começar a obedecer a palavra e
tirar toda essa tese de dizer que Deus está comigo, mas não obedecer, aí você vai mudar. Porque você tem que procurar andar na presença de Deus, viu? Se submeter à vontade de Deus. Não é Deus que tem que se submeter à sua vontade. A tua vontade não importa. O que tem que importar é a vontade de Deus. Porque o texto diz que nós temos que nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, ou da poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele nos exalte. Então, nós observamos dentro da palavra de Deus que essa é a base. Esta é a base. Ou eu me submeto à vontade, ou eu me humilho diante da vontade de Deus, ou então me torno soberbo. E a Bíblia diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Louvado seja Deus. Então, nós vamos observar que as Escrituras advertem o cristão a viver em santidade. E isso é uma ordem, porque a palavra de Deus diz, aleluia, que o imperativo para sermos santos nos é dado por Deus. Tá? Seguir, pois, a santidade, seguir a paz com todos, Hebreus 12:14, seguir, pois, a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, você pode discordar da palavra o quanto você quiser. Você pode discordar o quanto você quiser, mas ela é a verdade de Deus para a nossa vida. Ela é a verdade de Cristo para a nossa vida. Então, queira você obedecer ou não, ela vai continuar sendo verdade. Queira você não dando crédito à obediência, à santidade, ela vai continuar sendo uma verdade. E essa verdade, ela liberta. Essa verdade, ela transforma. Essa verdade, ela muda a nossa vida. Cabe você tomar uma iniciativa de obedecer. Obedeça a palavra de Deus. Tá? Quer andar em santidade? Toma uma atitude. Porque você vai ver o agir de Deus na tua vida. Você vai ver a presença de Deus se manifestar na sua vida, na obediência. Então, as Escrituras, isso não é uma ordem de pastor, isso não é uma ordem de ninguém, tá? de ser humano nenhum, isso é uma ordem da palavra de Deus, amém? Isso foi o próprio Deus que nos deu essa oportunidade de sermos santos, porque ele diz em Levíticos 11:44, porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo, glória a Deus. Então, só a primeira parte do texto quer dizer que o Senhor é santo. Porque por isso que Pedro diz assim, porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Então, se está escrito aqui, está valendo no Novo Testamento. Aqui é uma concordância do que o apóstolo Pedro está dizendo para a minha vida e para a sua vida. Santidade é ser um com a vontade de Deus, é se afastar de tudo que não presta, tudo aquilo que vai me contaminar, que vai me destruir, tá? E vai nos afastar da presença de Deus. Nós precisamos tomar uma atitude cristã. Estamos vivendo tempos trabalhosos, tempos difíceis, mas a palavra de Deus ainda é a base. Ainda é a base para mim, é a base para você, que não questiona, tá? Somente obedeça a palavra. Não questiona as ordens de Cristo. Não questiona, porque está escrito, se eu não me engano, em Hebreus 3:7. Lá diz, se hoje ouvires a voz do Espírito, não endurecerás o coração. Então, não endureça o coração para a voz do Espírito Santo. Não endureça o coração porque Deus tem para a sua vida, porque Deus fará na sua vida. Não endureça o teu coração, porque Deus tem uma palavra de bênção para você, tem promessa para cumprir na sua vida, mas pelo amor de Deus, por favor, anda na obediência. Ande na obediência para que a vitória, para que as bênçãos do Senhor te alcancem, para que o sobrenatural se manifeste na sua vida. Seja obediente à palavra de Deus e o Espírito Santo fará uma obra acontecer na sua vida. Glória a Deus. A possibilidade de sermos santos nos é dada em Cristo. Glória a Deus. Quer ser santo? Olha para o exemplo de Cristo. Glória a Deus. Porque a santidade, ela é uma ordem de Deus, é o objetivo da intercessão do Senhor por nós. Quando Jesus intercedeu por nós, pelos seus discípulos e pela igreja, por aqueles que iriam ganhar, ele disse, Pai, santifica-os na verdade. João 17:17. Porque a tua palavra é a verdade. Tá? A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade que nos santifica. Se colocarmos ela em prática, tá? Se obedecermos ela, iremos estar andando em santidade, ser um com a vontade de Deus. A vontade de Deus tem que ser prioridade na nossa vida. Não existe esse negócio de Deus estar sujeito às minhas vontades. Ok? É eu que tenho que me sujeitar à vontade de Deus. Senão, a oração do Pai Nosso não é válida.
se eu não me submeter à vontade de Deus, porque na oração diz, seja feita a tua vontade. E já vi líderes, pessoas dizer que falar isso é grande burrice. Falar isso está tirando a fé. Não é verdade. A vontade de Deus ela tem que prevalecer. Seja por bem, seja por mal. Ela tem que prevalecer. Tá? Então, se eu estou disposto a obedecer, eu tenho que me submeter à vontade de Deus. Aí sim eu posso dizer, ó, Deus anda comigo. Por quê? Porque eu estou submisso à sua vontade. Mas a Bíblia diz que Enoque caminhava com Deus e alcançou testemunho que agradara a Deus. Tá? E para que Cristo ande comigo, esteja em mim, primeiro eu tenho que estar nele. Se você ainda não conhece isso, leia a Bíblia. Leia lá João capítulo 15. Aquilo ali é um alerta para nós. Aquela palavra de Jesus, eu sou a videira verdadeira, aquilo é um alerta para nós, como cristãos, como servos de Deus. Ou eu estou nele, eu me submeto a ele, ou não tem como ele estar em mim. E diz, estais em mim e eu em vós. O ramo não pode produzir fruto se não estiver em Cristo. Tá? Se não estiver na videira, assim sois vós sem mim. Se não estiver em mim, não pode dar fruto. Tem que estar em Cristo. Cristo é nosso exemplo. O que é que ele está dizendo com isso? Não adianta eu querer fazer do meu jeito. Tá? Então, não adianta eu querer fazer as coisas do meu jeito. Não adianta. Ou eu me submeto a essa vontade, ou eu vou perder minha salvação. Amém? Senão eu não verei o Senhor. Isso aí que discorde quem quiser, mas a palavra é a verdade. Tá? Em nome de Jesus, guarde isso no seu coração. Guarde essa palavra no seu coração. Que Deus abençoe em nome de Jesus. E nós temos nosso canal no YouTube. Avante para Cristo. Canal Avante para Cristo. É nós de novo. Se inscreva lá em nome de Jesus. Que Deus abençoe.